Uma frase bem clichê que eu escutei a minha vida toda, mas ela só foi fazer sentido depois de 30 anos. Seja você mesmo. Eu passei minha vida toda tentando agradar as pessoas. Começa quando a gente quer agradar os nossos pais, depois vai passando para os nossos parentes, os tios da escola, né, as professoras, depois os amigos, e assim vai crescendo essa necessidade de agradar, vai se enraizando dentro da gente. É muito bom agradar as pessoas. Eu gosto de agradar, de ser um canal para isso. Ver as pessoas felizes, satisfeitas, poder ajudar, poder colaborar. Mas ao longo da minha vida eu fui observando que eu fui me perdendo nisso. Eu fui analisando que eu ia vivendo algumas situações que eu não gostaria de viver, mas por conta de agradar o outro. Eu vi que eu estava sendo guiada, influenciada pelos outros. De certa forma a vida ia me levando. E aí eu me senti uma pessoa um pouco sem identidade. E isso não era culpa do outro. E sim era essa consequência da minha necessidade de agradar o outro, sempre. Quantas vezes eu engoli sapo, quantas vezes eu vi situações que eu não queria, quantas vezes eu criei na minha mente realidades catastróficas por conta de ansiedade, de situações que eu não sabia dizer não, que eu não sabia dizer que eu não queria, que eu não queria ir, que eu não queria fazer. E aí, por não saber dizer não, eu tinha receio até de me expressar e ser mal compreendida, ser julgada. Então, eu era uma pessoa meio que sem identidade, sem iniciativa. Mas dentro de mim, isso me consumia. Porque eu sabia que existe uma personalidade em mim. Existe um gosto. Existe um querer, existe uma vontade. Eu precisava respeitar isso, mas isso me inibia. Era essa necessidade de agradar era tão forte que me inibia como pessoa. E com esse sentimento de frustração, eu fui começando a me analisar e eu fui começando a entender que existe uma diferença muito grande entre querer agradar e não desagradar, né? Querer agradar é algo positivo. Eu estou emanando algo positivo. Eu faço com vontade, né? É iniciativa minha. É algo que me traz um bom sentimento. Eu faço porque eu quero. E já não desagradar é algo que eu estou fazendo meio que por obrigação, sabe? Eu faço para poder não desagradar o outro. Eu passo por cima, às vezes, da minha vontade. Então eu acabo emanando algo negativo nesse processo. Então quando eu entendi isso, que para minha vida não estava legal, que eu não estava sendo eu, que eu estava cortando a minha essência, eu não estava vivendo eu. E se você estiver na mesma situação, é muito importante que você entenda que você precisa criar o hábito de se priorizar. Você precisa criar o hábito de se sentir feliz sendo você. Você não vai ser feliz sendo outra pessoa, a não ser você, respeitando a sua essência. Quando você se inibe, quando você não está vivendo você acaba somatizando situações, somatizando coisas. Quantas doenças não são desenvolvidas por conta de tristeza, depressão, falta de movimentação energética? Sabe quando isso acontece? Quando você se cala, quando você precisa falar. Quando você fala, quando na verdade você quer se calar. Acontece quando você faz o que o outro faz, não o que você quer fazer. Acontece quando você come o que o outro está comendo, não o que o seu corpo precisa. Hoje o que mais existem são influenciadores. Seja você o seu influenciador.
Se influencie com a tua essência, com o que você é, com o que o teu eu chama, o que o teu eu pede, sabe? Se você não sabe o que viver, você vai viver sendo influenciado. Já se perguntou quais assuntos você se interessa? Quais os seus dons, quais os seus talentos? Isso faz toda a diferença na sua vida. Às vezes a gente procura felicidade no outro, nas coisas que estão à nossa volta. E a felicidade, ela está aqui dentro. A felicidade, ela está dentro de você. Você não vai encontrar fora disso. É algo que vem de dentro para fora. Ela vem de dentro para o outro, para o ambiente. Você tem a capacidade de transformar tudo à sua volta. Apenas com a sua essência. Por que tem tantas pessoas que não se identificam com seus empregos, com as suas carreiras, com suas famílias, com seus relacionamentos? Pessoas que não se identificam com a sua religião, com a sua espiritualidade. Porque são pessoas que estão o tempo todo sendo influenciadas a ponto delas não saberem quem elas são, o que elas querem, o que é o certo para elas, o que faz sentido para ela. Um exemplo meu é em questão de personalidade. Apesar de eu ser extremamente educada, atenciosa, eu sou muito introvertida. Se eu chegar em um ambiente, eu vou dar bom dia, eu vou cumprimentar as pessoas que estão naquele ambiente e pode ter uma pessoa sentada ao meu lado. Se a pessoa puxar um assunto comigo, eu vou conversar com aquela pessoa, vou dar atenção até onde ela quiser. Apesar de eu não gostar muito de conversas muito longas, principalmente com desconhecidos. Mas se a pessoa não puxar assunto comigo, nós podemos passar 3 horas sentados um do lado do outro que eu não vou abrir a minha boca para falar uma palavra. Eu sou assim. E tá tudo bem. O difícil foi entender, ouvir a vida toda que você tem que ser comunicativo para conseguir um bom emprego, para você conseguir boas oportunidades. Eu sei que o networking é muito importante, mas eu sou assim, essa é a minha essência. E quando eu faço diferente disso, eu sofro as consequências. Eu fico de mau humor, eu me sinto extremamente cansada, energeticamente, é um desgaste. A maioria das pessoas não entendem e tá tudo bem. Hoje eu sou muito feliz com essa percepção que eu tenho de mim mesma. Eu me sinto bem assim, eu me entendo, o autoconhecimento me ajudou muito. E foi importante entender isso, porque senão eu me julgaria a vida toda. Eu sou uma pessoa muito tímida, eu sou uma pessoa muito tímida. Não, não é timidez. A questão é que eu sou introvertida. E eu me sinto muito confortável nesse lugar. Eu me sinto completamente desconfortável quando eu tenho que fazer aquilo que não é a minha essência. Eu aprendi a me amar e a me respeitar, sendo quem eu sou, dando limites, sabe, à minha vida, a forma como eu me relaciono com as pessoas, a forma como eu me sinto. Eu aprendi muito a me respeitar, entendendo quem eu sou. Ainda que não seja conveniente, né? Porque existem algumas coisas que a sociedade não acha conveniente. Eu não gosto de sair, eu não gosto de ir a festas, eu não gosto de receber visitas em casa. As visitas que eu recebo em casa são visitas bem pontuais. Eu evito visitar as pessoas também. E não é que eu não gosto das pessoas, é que eu realmente sou assim. Eu não gosto que as pessoas façam as coisas contando comigo. Marcam uma festa contando que eu vá. Marcam um compromisso, né, contando que eu faço, contando que eu vá. Isso acaba comigo. E eu conheço pessoas que são extremamente abertas a esse tipo a receber visitas em qualquer hora.
são mais abertas com relação a ir na casa das pessoas, receber pessoas, fazem festa, estão sempre no meio de festas, e tá tudo bem. E quando eu fazia tudo isso, quando eu não me conhecia, quando eu não era eu mesma por conta de agradar o outro, eu ficava me sentindo péssima comigo mesma. Isso desde criança. Isso não é algo que acontece depois, não. Desde criança eu percebo essas situações. Então eu preciso respeitar isso em mim. Eu preciso respeitar quem eu sou para eu poder ser feliz. O que mais me ajudou foi o autoconhecimento. O que eu fiz? Eu passei boa parte do meu tempo refletindo sobre mim, pensando em mim. Eu fiz uma análise bem crítica da minha personalidade, das minhas ações, das minhas reações. E isso me trouxe tanta liberdade, tanta autenticidade, que eu me sinto até mais confiante para tomar minhas decisões. Então se abra para o autoconhecimento, fazer essas análises me ajudou muito. A astrologia também me ajudou bastante. O tarô me ajudou bastante. Para que você se conheça de verdade, é importante que você se abra para as oportunidades. É muito difícil uma pessoa fanática se conhecer, porque uma pessoa fanática, ela tem apenas uma visão das coisas. Sabe, uma pessoa cabeça dura, julgadora, ela só tem uma visão das coisas, então é muito difícil que essa pessoa se conheça de verdade. Porque para se conhecer é um processo muito complexo, que cada um precisa passar. E depois que a pessoa se conhece de verdade, ela deixa de ser julgadora. Porque ela começa a entender como as coisas são complexas, como nós seres humanos somos complexos. Então é muito complicado que essa pessoa se conheça, porque ela não tem uma visão, ela não consegue ter uma visão geral de si mesma. Como ela tem apenas uma visão de mundo, de forma de viver, vai ser difícil que ela conheça de fato a sua própria essência. Uma outra dica para você também se conhecer é lembrar quando você era criança. O que você fazia quando você era criança? Como era a sua personalidade? O que você gostava de fazer? O que te trazia alegria? Você era mais comunicativo? Mais introvertido? O que você fazia que hoje você não faz? Por aí você vai ter uma noção de qual é a tua essência. Porque na infância é o momento que nós estamos ali na nossa pura essência. É um período onde nós não fomos tão condicionados pela sociedade. É um período que nós não temos a malícia, a maldade. A gente não tem ainda aquela síndrome do salvador, né? De querer salvar as pessoas ao nosso entorno. Então por aí você consegue entender a tua real personalidade, como que é você ali na tua pureza. Então você vai entender que muitas das vezes uma escolha, algo que na tua vida você acha que é uma escolha sua, às vezes é apenas um condicionamento. É algo que vem em consequência de uma crença limitante. Então você vê que por aí você consegue mudar o rumo da sua vida. Se conhecer de verdade é algo muito profundo. Se respeitar, isso vai fazer com que você traga para a sua vida a felicidade, a verdadeira felicidade. De ser quem você é, você vai se sentir livre. Você vai se sentir mais confiante em tomar suas decisões, mais autêntico. Você vai atrair, com a tua autenticidade, você vai atrair pessoas que gostam de você, de verdade, por aquilo que você é. E para isso você não precisa influenciar ninguém, você não precisa ter dinheiro, você não precisa ter status. Você precisa ser apenas quem você é, quem você já é. Quem grita dentro de você lá no fundo. Reflete nisso. Se a gente está aqui nessa terra, cada um ganha uma vida. Será que vale a pena deixar de ser quem você é para agradar o outro? Reflita nessas palavras que vão trazer para sua vida muita alegria,
muita paz, muita liberdade, muita leveza. Não esquece de curtir o vídeo, hein? Até o próximo.